Um cenário desolador de seca severa tem atingido as bacias hidrográficas do bioma amazônico. A pergunta que permanece é: o que explica essa situação e quais são as tendências na região? Nessa entrevista 178 do programa Vozes dos Biomas, recebemos como convidado o biocientista Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão, doutor em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e com doutorado sanduíche pela University of Edinburgh e pós-doutorado pela University of Oxford. Aragão é pesquisador do INPE e atua como chefe da divisão de sensoriamento remoto da instituição. Agora nós saberemos mais sobre El Niño, aquecimento dos oceanos, desmatamento, até o assunto extremamente importante como biodiversidade e segurança alimentar. Luiz Eduardo, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E hoje o nosso tema, é um cenário desolador de seca severa que tem atingido as bacias hidrográficas do bioma amazônico. A pergunta que permanece é: o que explica essa situação e quais são as tendências na região? Bom, olá a todos, é um prazer poder participar aqui do programa. As secas na Amazônia são eventos que ocorrem periodicamente, né? Nós já tivemos diversos episódios de seca, talvez muitos de vocês lembrem da seca que ocorreu, por exemplo, em 1997 e 98. Tivemos secas, uma seca forte também em 2005. Houve uma outra em 2010. 2015 e 2016 também tivemos seca, e agora temos essa seca que está causando redução do nível dos rios na Amazônia e devido à redução de chuvas. Normalmente, essas secas elas são causadas pelo aquecimento dos oceanos. Elas podem ser causadas tanto pelo aquecimento do Oceano Atlântico na sua região tropical, quanto do Oceano Pacífico, né, também na sua região equatorial, né, próximo à região do Equador, no fenômeno que chama-se El Niño. E o que acontece? Na região do Equador, você tem uma concentração de umidade, né, que é concentrada no planeta Terra nessa região. E essa umidade é o que leva a chuva para a região amazônica. Por exemplo, quando o Oceano Atlântico ele está aquecido, como ocorre no momento, a tendência é que essa zona de umidade ela se desloque para o norte, né, mais para o hemisfério norte, gerando, por exemplo, temporadas de furacões lá no Golfo do México e, consequentemente, seca na região amazônica. O cenário que nós temos atual é o Oceano Atlântico super quente, ele está mais quente do que todos os anos anteriores, é o período, o ano mais que o oceano esquentou mais, ele está quase meio grau mais quente, né, do que a média. E nós temos também uma configuração de El Niño, ou seja, o Oceano Pacífico se aquecendo, tá? Então, o que acontece? Quando você tem o Atlântico muito quente e esse deslocamento da zona de convergência intertropical, que nós chamamos que é essa zona de umidade na região do Equador para o norte, as secas ocorrem na região amazônica, principalmente na fração sudoeste, tá? Com o El Niño, você tem um problema de secas na região norte, principalmente o estado de Roraima, né, que sofre bastante com essas secas relacionadas ao El Niño, e se o El Niño se prolonga e continua até, por exemplo, o ano que vem, na estação seca, que é de julho a setembro, outubro, nós teremos também a expectativa que as regiões leste e sudeste da Amazônia tornem-se mais secas também. Então, o cenário é de que, a partir de agora até o ano que vem, essa seca ela vai
atingindo diferentes localidades ao longo da Amazônia e que tenha um impacto grande não só na vegetação, mas também no transporte, na saúde humana, né? E Luiz, o que a gente pode dizer que é de intervenção humana, né? Tendo em vista, né, a situação que a gente vê também de desmatamento, de incêndios florestais e toda essa combinação também que se explica, né, professor Carlos Nobre, da questão do o ponto de não retorno, né, nessa situação da Amazônia. O que você poderia falar a respeito desse aspecto? Questão bastante interessante, porque a, as chuvas na Amazônia, elas são não só dependentes dessa variação climática de grande escala, mas também dependente da própria floresta. A floresta, ela funciona como uma bomba de água para carrear a umidade, né, que vem do Oceano Atlântico através da floresta como um todo, ela chega até os Andes e essa umidade consegue descer para as regiões mais ao sul do país. Então, já existem diversos estudos que demonstram quantitativamente que a redução da cobertura florestal, ou seja, o desmatamento, né, ele causa uma redução da capacidade da floresta de reciclar essa água, né, jogar essa água de volta para a atmosfera e, portanto, permitir com que essa umidade ela seja conduzida ao longo da Amazônia. Então, os processos relacionados às mudanças ambientais causadas pelos homens, elas somam-se às mudanças climáticas globais para intensificar não só os processos de seca, mas também processos, por exemplo, de cheias, porque o que está ocorrendo é o seguinte: a remoção da floresta reduz a capacidade de ciclagem de água, mas também quando você remove a floresta, você emite mais carbono para a atmosfera, que aumenta o efeito das mudanças climáticas globais. A temperatura da Terra aumenta e a Terra, então, ela fica com mais energia aprisionada, mais calor aprisionado no planeta e funciona quase como uma panela de pressão. O que a gente está vendo é que a variabilidade climática está aumentando. Então, os extremos estão sendo intensificados, causando mais secas e mais cheias, né? E esse ano, por exemplo, nós temos aí a temperatura do Atlântico sendo a mais alta dos últimos aí 20, 30 anos, o nível dos rios sendo mais baixo da série histórica existente lá perto da região de Manaus, né? Então, o que a gente vê é uma combinação das mudanças climáticas com os efeitos diretos dos humanos nas florestas, com o desmatamento, gerando essa redução de chuva. Mas, no contexto geral, né, todo o clima global, quanto o clima mais regional relacionado à ciclagem de água pela floresta, estão sendo alterados pelos seres humanos. E quando a gente fala sobre o El Ninho, né, que isso tem se repetido cada vez mais, como é que você poderia explicar para a gente o que é afinal? Porque tem o El Ninho e a Laninha, né? São dois, né, enfim, fenômenos. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente um pouco melhor também. Tá, o El Niño é um fenômeno relacionado à temperatura do Oceano Pacífico, próximo da região do Equador, né? Fica ali próximo à costa do Peru. Então, o El Niño, ele nada mais é do que quando as temperaturas do Pacífico, dessa região do Oceano Pacífico, estão acima da média, ou seja, quando o Oceano Pacífico se torna aquecido. O Laninha é o inverso, é quando o Oceano Pacífico ele está mais frio do que o valor médio, né, medido. Então, esses dois fenômenos, eles atuam, né, de forma a modificar processos de circulação atmosférica que podem aumentar ou reduzir as chuvas na região
amazônica, e não só na região amazônica, né? Ele é um processo que ele afeta praticamente o país inteiro, né? Quando nós temos o processo que a gente chama de El Niño, quando o Oceano Pacífico ele está aquecido, a tendência é que se ele ocorre mais para o final do ano, né, que normalmente a época seca no hemisfério norte do país, que Roraima, né, está nesse hemisfério norte, esse El Niño ele vai causar seca nessa região. Tá? E se ele continua aquecido ao longo dos meses e entra nos períodos de julho, agosto, setembro, aquecido, ele vai gerar secas na região leste, central e sudeste da Amazônia. Tá? Exemplos clássicos dessas secas relacionadas ao El Niño foram essas foi essa que ocorreu em 97, 98, que tiveram vários incêndios também naquela região de Roraima, foi necessário pedido de ajuda internacional, etc. E a seca de 2010 ela teve o componente do El Niño junto com o Oceano Atlântico, e finalmente de 2015 e 2016, que entrou principalmente na época seca na fração sul da Amazônia e gerou uma seca muito grande, por exemplo, ali no estado do Pará, e geraram também incêndios florestais de extensões muito grandes. Tá? Então, normalmente o El Niño é quando o Oceano Atlântico o Oceano Pacífico, desculpem, está aquecido, e quando ele está aquecido, ele tende a gerar secas na região amazônica. E o El Niño é um fenômeno cíclico, tá? Ele é um fenômeno que ele ocorre com uma variabilidade aí entre 3 e 7 anos, ele vai se repetindo, mas o que a gente está observando atualmente é que os oceanos eles estão ficando mais aquecidos do que ficavam anteriormente. Então, o efeito, né, desses fenômenos, não só do El Niño, né, no Pacífico, mas do Oceano Atlântico também, eles tendem a ser mais intensos. E, Luiz, no tocante à parte da biodiversidade, que você é um biocientista, né? Como é que influi essas secas tão assim duradouras e tão extremas, né, na biodiversidade, no ecossistema amazônico? Essa pergunta eu acho que ela é uma pergunta fundamental, porque, primeiro, né, nós temos aí o mundo, né, tentando caminhar para uma economia mais sustentável, um desenvolvimento sustentável, principalmente, que é um equilíbrio entre a economia, a sociedade e o meio ambiente de forma equilibrada. Então, essa questão da sustentabilidade, uma das soluções, né, é a implementação de ações para a bioeconomia. E a bioeconomia, ela depende da biodiversidade. Com o aumento da frequência de secas, isso começa a nos preocupar. Por quê? As secas na Amazônia, isso são estudos, né, já realizados e publicados e validados, as secas geram mortalidade de árvores, né, e da vegetação em geral na região amazônica. Quando essas florestas elas morrem devido à falta de água, você está perdendo espécies, né? Você tem uma floresta que se desenvolveu, né, num clima que tinha uma variabilidade X, e agora essa variabilidade está muito maior. Então, tem muitas espécies que não são adaptadas a essas secas ou até mesmo a essa frequência de secas. Então, elas tendem a morrer durante períodos muito prolongados ou com frequência muito, muito alta. E o que acontece a gente tem uma perda de biodiversidade, porque essa floresta que já existia ali, essas árvores que morreram, vão perder as suas espécies, e as espécies que vão regenerar no lugar, vão crescer onde essas árvores morreram, serão espécies diferentes.
E aí a gente tem todo um contexto aí da sucessão ecológica, que quando a floresta ela começa a crescer, ela é uma floresta com uma biodiversidade muito menor. Para ela atingir uma biodiversidade maior, como a biodiversidade que nós temos em várias regiões amazônicas, como uma das maiores do mundo, você precisa de uma floresta muito bem desenvolvida durante anos, centenas de anos, né? Então, aumento da frequência de secas tende a matar as espécies que serão substituídas por florestas menos biodiversas, e a tendência é que você tenha uma perda da biodiversidade com o aumento de frequência de secas na região. Uma curiosidade que eu tenho também é a questão da ictiofauna, porque a gente vê assim, eu conheço algumas regiões da Amazônia, assim, você vê simplesmente os peixes mortos, os botos, né? Também, que foi uma grande quantidade, né, de exemplares. Como é que fica essa situação, né? Pode ter risco de extinção de algumas espécies? Sim, com certeza. Eu nem toquei no assunto da extinção, né? Mas tanto da vegetação quanto de outros seres vivos, né, que habitam a região, com certeza tem risco de extinção. Primeiro, porque você causa, né, não só com a mudança climática, mas com o próprio desmatamento. Com o desmatamento, você causa uma redução de habitat. E com as mudanças climáticas, você pode causar uma modificação da geografia do clima daquela região e colocar as espécies fora do que a gente chama de envelope bioclimático que ela está acostumada a viver, as temperaturas ótimas, as condições de umidade ótimas para a manutenção da vida daquela determinada espécie. E as implicações, elas são muitas, né? Porque se a gente pega a questão atual da seca, né, o que nós vimos aí nas mídias todas, a mortalidade dos botos, por exemplo, né, e outras espécies de peixes, o que pode acontecer? Além da questão da extinção de algumas espécies, o empobrecimento da diversidade de espécies na região, existe um risco muito grande de causar insegurança alimentar para populações, né, que dependem dos recursos naturais para a sobrevivência. Então, toda essa questão que a gente trata de desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, não são questões simplesmente associadas a ambientalistas, né, a biólogos, pessoas que gostam do bichinho, da arvorezinha. São questões muito sérias que envolvem a manutenção econômica e a manutenção do bem-estar da sociedade que habita a região amazônica. E para as pessoas terem noção, às vezes muitas pessoas não têm noção, mas tem mais de 25 milhões de pessoas morando na Amazônia, que habitam essa região. Então, a gente tem que encarar esses problemas de forma muito séria, não só porque causa esses impactos nas populações humanas e animais, mas tem uma implicação econômica e social muito grande e também é uma oportunidade para o país se posicionar geopoliticamente, internacionalmente, como um dos grandes, uma das nações que tem o maior domínio, né, de soluções para o desenvolvimento sustentável global. A gente está chegando nos momentos finais, então eu gostaria que você explicasse, dentro desses cenários, né, que estão sendo construídos, essa seca, então, essa previsibilidade, assim, a gente tem até quando? Bom, com os dados existentes atualmente, o que nós temos nós temos o Oceano Atlântico muito aquecido, a tendência é que ele continue aquecido, e nós temos o El Niño, que está começando a se intensificar. Então, assim, o que a gente espera é que
o ano vai virar e a gente vai ter o Oceano Pacífico no modo positivo de El Niño, com temperaturas mais altas, junto com o Atlântico com temperaturas elevadas também. Então, a gente espera um prolongamento dessa seca. É lógico que vai entrar a estação chuvosa agora, vai minimizar pelo menos aí mais um mês, 2 meses, até as chuvas se intensificarem mais. Quando a estação seca entrar no hemisfério norte, o estado de Roraima, por exemplo, já vai sentir essa seca novamente, né? A gente está vendo isso na Amazônia Central agora. Ela vai migrar para a região de Roraima, provavelmente, né? Que é muito afetada pelo processo de El Niño. Quando o ano virar e a estação de chuvas passar, nós teremos, então, a expectativa de secas na região leste da Amazônia, talvez mais um pouco na região central e na fração sudeste da Amazônia. Então, nós temos que estar preparados, né, para a continuidade dessa seca e buscar soluções de forma antecipadas para não entrar no ano que vem despreparado né, termos problemas, por exemplo, com as queimadas amazônicas, que são diretamente associadas a esses climas mais secos, que causa emissão de aerossóis e problemas de saúde na população. Então, a gente tem que estar preparado para uma temporada de pouca chuva, problemas com até a mobilidade, né, o modal hidroviário, né, que sofre bastante com essas secas. Então, temos que buscar soluções e se antecipar ao problema, porque, pelo que parece, olhando para os dados existentes, é que essa seca deva se prolongar ainda até o ano que vem, tá? Ela vai se configurando geograficamente de forma diferenciada, mas as regiões vão sentir ainda seca o ano que vem. Luiz, gratidão e um bom trabalho para você. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição se precisarem de qualquer coisa, tá? Eu acho muito importante, eu vou colocar aqui porque eu sempre gosto de falar que o trabalho de vocês como comunicadores aí é fundamental para a tradução da ciência, e a sociedade brasileira realmente precisa se educar ambientalmente, porque eu acho que é uma das grandes capacidades do país é atuar globalmente nesse espectro do desenvolvimento sustentável. É aí que a gente tem a nossa carta na manga, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho.